Se eu assistisse uma coisa inequívoca a respeito do ex-presidente Lula, eu pularia as fases rapidamente, porque eu não tenho problema nenhum em pular essas fases. Agora, se você chega num fanático religioso e tenta apresentar uma coisa contra o pastor, ele pode não passar por essas fases nunca. Para você ter uma ideia, Elias, já tiveram aí pastores que foram expostos. Tem o caso do pastor, eu vou contar o caso aqui, mas obviamente não estou fazendo piada erótica, é uma coisa que aconteceu. Tem um caso de um pastor taradão, de uma igreja grande, eu não sei se era da Universal, mas é de uma igreja grande, que ele ficava realmente usando das fiéis para ficar curtindo com as fiéis lá dentro da igreja. E teve um certo dia que uma pessoa filmou esse pastor numa orgia com algumas fiéis, parece 2 ou 3 fiéis, e colocou isso na internet. Esse pastor colocou isso na internet. Depois desse evento, o pastor continuou sendo pastor e as pessoas disseram que foi o diabo que tomou o pastor. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas podem nunca passar por isso, tá, Elias? Então depende da gente. Pode ser que algum cabeça dura fique a vida inteira ainda defendendo isso. Depois que tudo passar, o cara ainda tá nessa loucura defendendo o bolsonarismo. Pode ser. Jesus, o repatriamento dos bilhões roubados em outros países é tudo conspiração da Lava Jato? Desculpe, defender bandidos corruptos é coisa de caráter. Nem vou discutir. 400 prisões, só o pinguço anjo. Então, Céu Navarro, presta atenção. Vamos pensar o seguinte. Olha, eu falei sobre a importância da gente respeitar as pessoas que pensam diferente, mais do que nunca agora. A pergunta que eu te faço agora, Céu Navarro, é o seguinte. Se o Lula estava realmente tão implicado em corrupção, por que o Dallagnol falou que não tinha certezas a respeito do caso do Triplex? Se o Lula estava tão implicado assim em corrupção, por que eles tiveram que condenar o ex-presidente Lula com delações premiadas e eles não conseguiram uma prova? Pergunta básica. Porque vamos pensar o seguinte, pessoal, olha, é um julgamento do Cunha. Encontraram dinheiro. Vamos pensar no caso Queiroz, que é um caso que a gente se pergunta por que ele não está andando na justiça. Vamos pensar no caso Queiroz. O caso Queiroz, primeiro eles encontraram o produto do crime na conta do Queiroz, depois eles encontraram transferências para a família do Bolsonaro, transferências para o Flávio Bolsonaro. Queiroz era funcionário do Flávio Bolsonaro, os primeiros depoimentos explicaram que era dinheiro de funcionários fantasma. Então aí existe realmente uma evidência. A pergunta que eu faço, Céu Navarro, é muito simples. Por que o juiz precisou orientar um promotor para condenar o ex-presidente Lula se o ex-presidente Lula é assim tão corrupto? Porque, olha, o fato de uma pessoa do seu lado ser corrupta não significa que você é corrupto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser íntegro do lado de pessoas corruptas. Pergunta básica. Você conclui que o Lula é culpado, mas você assume que a Polícia Federal é incompetente, porque se eles nunca conseguiram uma prova, se a gente teve uma ocasião em que um juiz teve que orientar o Ministério Público, então esse é o primeiro ponto. Por que tiveram que produzir provas? Por que eles tiveram que condenar o Lula com um fato que nem eles acreditavam? Se nem o promotor acreditava na denúncia, por que você acredita, cara? Primeiro ponto. Isso é mau caratismo, mas é uma tentativa desesperada sua de defender a ideia de que o Lula é ladrão. Outro ponto. O Sérgio Moro, ele admite nas conversas que uma parte das delações ele não deveria tocar, porque foge do poder do Ministério Público e do Poder Judiciário. Você não está entendendo que essa parte que o Sérgio Moro não podia tocar era relacionada ao partido dele, ao PSDB? Você não consegue entender, Céu Navarro, que a Operação Lava Jato era, na verdade, um uso do Poder Judiciário e do Ministério Público para aniquilar um partido político? Se tivessem sido 800 prisões, 400 de um lado e 400 do outro, talvez eu não estivesse aqui criticando. Mas não, foram 400 prisões e a gente sabe que foram todas prisões de pessoas opostas ao PSDB.
A Operação Lava Jato focava no PSDB. O Sérgio Moro mesmo falou com o Dallagnol, não toque nesse Sérgio Moro mesmo falou com o Dallagnol, não toque nesses 30% aí, porque eles fogem do poder do Ministério Público e do Poder Judiciário. Como assim? Como assim, cara? Então, pergunta básica. Por que tiveram que prender o Lula usando falcatruas? Se ele é tão culpado assim, por que não encontraram provas? Ah, não, tem 400 folhas de prova. Não, tem 400 folhas de argumentos. Argumentos não são provas. Pergunta básica. Por que a mulher do Cunha tá solta? Com tanta prova. O Temer tá solto. O Aécio tá solto. Então é importante que você consiga pular fora dessa jaula ideológica. O fato de terem repatriado um certo dinheiro para conseguirem popularidade não tira o fato de que destruíram empresas brasileiras e colocaram o Brasil em desemprego. Ah, mas foi para acabar com a corrupção? Não, cara. Lá nos Estados Unidos, eles jamais teriam destruído as empresas contra os outros, porque o nosso verdadeiro inimigo não está aqui dentro, não, cara. O nosso verdadeiro inimigo orquestrou a Operação Lava Jato lá de fora. E foi ele que tirou seu emprego. Marcos Vinícius, eu quis dizer o contrário. Tem um filósofo de esquerda dizendo que no canal dele, que Lula mentiu ao dizer que a Lava Jato destruiu os empregos no Brasil. Ah, gente. Isso é uma coisa óbvia. Olha, Marcos Vinícius, pensa o seguinte. Vamos imaginar que a Odebrecht começou a ser, e isso é uma coisa que eu quero que o colega que se pronunciou, o Navarro, preste atenção. Olha, Navarro, presta atenção no seguinte. Vamos partir pelo pressuposto que o cara mais corrupto do Brasil foi o diretor da Odebrecht. Vamos partir pelo pressuposto que esse cara merecia prisão perpétua que o general Heleno acaba de inventar para o Brasil. Vamos partir pelo pressuposto. A empresa, a Odebrecht, ela gerava muitos empregos diretos e muitos empregos indiretos. Apesar de que, a partir do nosso pressuposto, o cara era o mais corrupto do Brasil, ele gerava uma infinidade de empregos e no momento que a empresa dele foi destruída, todos esses empregos foram perdidos. Essas pessoas pararam de consumir porque perderam o emprego. Ou seja, o dono do supermercado vendeu menos, ele mandou gente embora. O dono da loja de roupa vendeu menos, ele mandou gente embora. Mas não fica só nos empregos, não. A Odebrecht construía. Ela comprava o quê? Cimento. A fábrica de cimento vendeu menos, ela mandou gente embora. A draga de areia vendeu menos, ela mandou gente embora. Ah, com o que você constrói? Com lajotas, né? Tijolo, lajota, seja lá o nome que você quiser dizer. Então, a cerâmica vendeu menos, ela mandou gente embora. E assim, todas as empresas conectadas à indústria da construção civil, isso só no caso da Operação Lava Jato em relação ao Odebrecht. Toda essa desconexão foi causando desemprego, gente. Então, destruiu a Odebrecht, você destruiu emprego de quem trabalhava na Odebrecht, emprego de quem produzia para o consumo da Odebrecht. Todos esses empregos sendo destruídos foram causando, obviamente, mais destruição de empregos. Porque, olha, aquela fábrica de tijolos que vendia para a Odebrecht fechou. Todo mundo que trabalhava ali perdeu o emprego. Por causa daqueles empregos perdidos na fábrica de tijolos, o cara do supermercado vendeu menos e teve que mandar a gente embora. E assim foi gerando um efeito dominó e a gente chegou no que a gente chegou. Agora, você acha que o Moro não sabia disso? Você acha que a Operação Lava Jato não sabia disso? Claro que eles sabiam. Eles fizeram isso porque a intenção era essa. Porque o alto desemprego no Brasil cria condições para que as empresas tenham funcionários mais baratos. Não é assim a lei da oferta e da procura, Coronel Navarro? É exatamente o alto desemprego que permite que pessoas possam ser contratadas por um valor mais baixo. O bicho está pegando, né? Ontem eu falava, né? Inclusive eu convido a vocês que vejam uma palestra que eu fiz numa universidade de engenharia, que é a Unifei, em Itajubá. Eu falava, olha, é muito confortável, desemprego altíssimo, o engenheiro que antes ganhava 10 mil, agora vai ganhar 3 mil. Se ele reclamar, tem outro procurando, simples assim. Então o desemprego foi criado no Brasil. Não pensem que isso foi um erro. A Operação Lava Jato veio para isso. Veio para isso. Então, muda sua cabeça, pensa de forma diferente, imagine em países como concorrentes e a partir daí você vai entender que você está sendo enganado. E o que eu te peço, ao perceber que você foi enganado, revolte-se com quem te enganou.